O que acabamos de louvar, estamos não apenas rogando, mas confirmando com uma promessa que faremos isso. Então, tome a palavra de Deus nas mãos para lermos o texto da mensagem, Salmo 78, em pé, com reverência à palavra. Eu peço que os amados ouçam a leitura. Não todo o Salmo 78, é um longo Salmo, 72 versículos, mas apenas os 39 primeiros versículos. Preste atenção, quando nós ouvimos atentamente, 50% da mensagem já foi absorvida por nós. Os outros 50%, nós rogamos que, além da leitura da palavra, o Espírito Santo use o pregador. É um salmo didático de Asaf, Salmo 78. Diz o texto: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã, dividiu o mar, fê-los seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele Deus, a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis pássaros, como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas, e então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se levantou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos, Deus semeou a morte, prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas.
Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anjos em um súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Vamos ler juntos o verso 39. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Assentai-vos. Dá-nos a conhecer, Senhor, a Tua palavra, e pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, a aplicação dela a nós, rogamos, todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este Salmo 78, como eu disse, de Asaf, é um salmo que mistura literatura histórica, que ele chama de parábola, mas também literatura de sabedoria ou sapiencial. O Salmo 78, ele é um comunicado para as próximas gerações. É por isso que talvez ele seja tão longo, um dos salmos longos do Saltério. Mas eu gostaria que esse conteúdo, mesmo não abrangendo cada versículo, eu peço que a sua curiosidade seja a que guie você a continuar estudando o restante do Salmo. Com essa mensagem, nós estamos inaugurando a série desse mês de abril, e que eu confesso particularmente, é muito desafiadora. Ela tem como tema uma pergunta: as circunstâncias nos definem? São as coisas que vivemos, o ambiente ao nosso redor, que vai nos guiar e determinar quem somos? Com isso em mente, eu gostaria que você olhasse o Salmo 78, repito, que é uma comunicação para as próximas gerações, com o seguinte tema: as circunstâncias nos definem, proporcionando mudanças. As circunstâncias nos definem, proporcionando mudanças. Deixe o texto aberto, nós vamos revisitá-lo nessas partes que nós lemos, dando destaque a essas porções, e eu creio que vai facilitar para você prestar atenção. Como eu disse, a categoria desse salmo é histórico e é também de sabedoria. E Asaf utiliza isso para ensinar uma coisa só: instruir os seus ouvintes à obediência. Você percebeu que aparece a palavra Efraim? Na verdade é apenas um codinome, um apelido, se você quiser usar assim, para apontar Israel, mas Israel aqui o reino do norte, aquelas 10 tribos que se separaram após o triste final de reinado de Salomão. 10 tribos por norte, 2 tribos por sul, chamado Israel, o povo do norte, Judá, o povo do sul. E Asaf pega provavelmente questões históricas desse momento. E por isso a palavra Efraim aparece, e talvez nós ficamos assim: o que será que ele quer se referir? Bom, o Efraim / Israel, ele infelizmente
é desobediente a Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus que era distante, desprezando de fato quem Deus é e como eles deveriam agir mediante, ou diante, melhor dizendo, do nosso Deus. A geração atual que Asaf escreve, e a posterior, e até chegar à nossa, a geração atual e futura, precisava aprender com um exemplo negativo terrível. Aprender o quê? Não fazendo aquilo, obedecer ao Senhor. Esse é o primeiríssimo entendimento e ensino desse salmo. Em segundo lugar, todo esse salmo manifesta, principalmente no final dele, depois vocês lerão, explica que Efraim, o reino do norte, ele é rejeitado e celebra a escolha do reino de Judá, da onde viria o Cristo, a escolha de Davi, dos seus descendentes, como líderes do povo de Deus, e portanto exalta Sião, Jerusalém, como o lugar onde Deus faz a sua presença conhecida. Mas a marca essa exaltação tem como base a obediência. O povo que desobedece é semelhante aos irmãos do reino do norte do passado. O povo que obedece é semelhante àqueles que seguem o Cordeiro, é semelhante àqueles do reino do sul. Essa é a comparação histórica que Asaf quer fazer. Mas você precisa compreender, como é dito nos versos 1 e 2, que há uma chamada aqui. Qual é a primeira palavra no nosso português? Escutai, diz o verso 1. Ele vai falar da lei. Ele vai abrir a boca para falar parábolas. Na verdade, essa palavra em hebraico pode ser traduzida por provérbios. Daí a ideia de sabedoria. Então, como do mesmo modo que em Provérbios o salmista começa então com essa exortação para que ouçam os seus ensinamentos. Verso 1 e 2. Qual é o objetivo final dessa instrução? É a próxima geração. Dê uma olhada dos versos 4 a 8. É a próxima geração. Se você não quiser ler tudo isso, olha o verso 6. A fim de que a nova geração, continuem por favor. O verso 6 está determinando uma continuidade, esse é o propósito de Asaf. Então o que vocês estão aprendendo hoje, por favor, guardem, isso é importante, passem esse ensino à próxima geração. E a geração futura, quando compreender isso, eles devem passar para a futura, e assim sucessivamente. E pelo jeito é verdade, porque chegou até nós isso. Novamente, como em Provérbios, em que um pai ensina ao filho, o que Asaf está fazendo é a mesma coisa. Repare, o salmista ele é muito sábio. Ele transmite essa sabedoria que ele aprendeu com seus antepassados, versículo 3 diz isso, e ele está transmitindo para a próxima geração. No entanto, diferente lá de Provérbios, essa parábola, ela vem de fatos históricos, a história de Israel. E todas as outras estrofes, até onde nós paramos, também refere-se a isso. O salmista pode falar da história de Israel como uma parábola, no sentido de provérbio, não porque ela nega os eventos que aconteceram, mas porque ele está enfatizando o significado teológico, que aponta para Deus, o significado ético desses eventos do passado de Israel. É importante avaliar, é importante perceber, preste atenção em como Deus está nos ensinando aqui, é esse o tom. O passado de Israel é contado para modelar e encorajar a lealdade e a obediência a Deus. Esse é o ponto do Salmo 78. Os seus antepassados não eram obedientes, e o salmista quer que a sua geração e as seguintes tenham essas atitudes distintas das ações em relação
as ações da geração antiga. Olhe, por exemplo, o verso 7. As gerações novas têm que aprender para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Os mandamentos que os antepassados não obedeceram, como diz o verso de número 8. Meus queridos, agora, essa é a introdução do Salmo 78. Agora ele vai falar das circunstâncias que os irmãos do passado viveram, que os irmãos do passado experimentaram. Existe uma coisa importante nas circunstâncias: você sempre faz escolhas, é inevitável. Não somos neutros, as circunstâncias não nos levam e ficamos quietinhos, igualzinho. Você gosta de montanha-russa? Alguns talvez não tenham coração para isso. Recentemente eu estava com um grupo e eles estavam num papo muito teológico de montanha-russa. E eu fiquei prestando atenção naquilo, e um falava uma coisa, outro outra. E é interessante que a nossa vida, alguns acham que é como você entrar naquele carrinho que vai ser guiado por um motor, etc., para passar por aquelas coisas malucas da montanha-russa. Como você fica? Pelo menos você já assistiu, né? A pessoa entra, tem uma trava, alguma coisa de segurança e vai. E o carrinho joga para lá, joga para cá, sobe, desce. E o que a pessoa faz lá dentro, além de gritar, passar mal e etc., ela não faz mais nada. Ela escolheu a curva à esquerda, o looping à direita invertido. Ela escolheu, não, foi algum engenheiro maluco que bolou aquilo lá. E esperamos que ninguém caia do carrinho, não é? Talvez você ache que a vida é assim. A vida vai levando, as circunstâncias vão conduzindo. Não fui eu que fui para a esquerda ou para a direita. Se você observou a leitura apenas dos 39 versos, você percebeu escolhas, desejos e manifestações da vontade dos nossos irmãos do passado. Em relação a si próprios, em relação a Deus. Você percebeu isso? Então, nesse momento, esses homens de Efraim, dos versos 9 a 16, eles estão passando por várias circunstâncias, aliás, circunstâncias históricas muito caras para todo crente em todas as épocas, porque ali se manifestou o Senhor, e você vê como Asaf, ele cunha, ele separa com delicadeza sem igual coisas muito importantes. Veja, coloque os seus olhos dos versos 9 a 16, eu não posso repetir pela questão de tempo. Ele está falando de Efraim, e aqui é a tribo dominante do norte, como eu já disse. Ele começa a falar de que já abandonaram, sem nenhuma confiança em Deus, uma guerra. Irmãos, todos os comentaristas se dividem em 3 tipos de guerra, e não vai acrescentar nada eu ler o que eu pus aqui, para provar que eu estudei esse negócio. Então eu vou pular isso, porque você olha no verso 9 e diz: os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. E aí imediatamente no verso 10 isso é colocado como algo negativo, percebeu? Não guardaram a aliança de Deus, ou não confiaram nele. Enfim, mesmo que a identificação exata dessa guerra possa ser questionada, o ponto principal do Salmo é expor o fracasso desses irmãos do Reino do Norte. E esse fracasso de Efraim é resultado da sua falta de memória dos grandes atos de Deus no tempo do Êxodo. Lembra o que aconteceu no Êxodo? Lembra da obra gloriosa libertadora de Deus sobre os hebreus, ainda chamados assim? Libertados poderosamente, miraculosamente pela mão de Deus, a fim de destruir o Egito, e Deus fez isso para levá-los à terra prometida. Pois bem,
Asaf está dizendo, eles esqueceram quem Deus era, esqueceram o que Deus fez na história deles. Eles não deveriam recuar então de batalha alguma, mas deveriam ter confiança em Deus. Deus, o seu guerreiro, que já havia derrotado a poderosa nação do Egito, libertando assim os israelitas daquela escravidão. Lembram das pragas? Ah, irmãos, eu amo aquelas pragas. É incrível como você vê Deus destruir cada porção da religiosidade pagã do Egito. Em cada uma das pragas, vale a pena você estudar só isso. As pragas foram maravilhas e milagres, ele fala isso no verso 11 e 12, que demonstraram o quê? O poder de Deus. Serviram como que um prelúdio para a maior demonstração de força de Deus. Qual foi? A travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14 e 15. Além disso, depois de resgatados do Egito, ele mostrou ainda mais maravilhas durante as suas andanças no deserto. Lembram disso? Quando ele os guiou com uma nuvem de dia, fogo à noite. Êxodo 40 fala isso. Fez sair as águas das rochas. Para quê? Para matar a sede do seu povo naquela terra seca. Êxodo 17, Números 20, até o Salmo 114 repete isso. Mas eu queria que você prestasse atenção no versículo 10 e 11. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Nas circunstâncias que eles viveram, eles esqueceram disso. Os irmãos daquele passado esqueceram de quem Deus era. Os irmãos aos quais Asaf está falando, do reino dividido de Israel, estão vivendo em desobediência porque esqueceram quem é o Senhor. As circunstâncias estavam definindo a eles. Aí nós chegamos no meio para o fim do texto que lemos, versos 17 a 31. Como você resume isso? Numa palavra, eles continuaram a pecar, eles continuaram a desobedecer. É muito triste você ver isso. O salmista narra as rebeliões de Israel, ainda lá no deserto. Êxodo e Números mostram isso com clareza. Deus havia demonstrado o seu poder para o seu povo, mas eles responderam com dúvida. Será? Será que Deus vai nos ajudar? Será que Ele tem poder para nos sustentar? Será que Ele vai cuidar de nós? Meus irmãos, eles testaram Deus constantemente no deserto. Depois leia Números 14, 22, isso é tão claro ali. E incluindo, principalmente, as demandas por comida. Vamos morrer de fome. Ai, que saudade das cebolas, alhos e etc., e etc. Da onde? Do Egito. Parece coisa de filme. Não, não é filme, foi real, é isso mesmo. Mas que coisa, preste atenção, as circunstâncias estavam definindo aqueles irmãos. Infelizmente, a geração duvidava que Deus pudesse sustentá-los, mesmo tendo o Senhor fornecido água de uma rocha no início da sua jornada, lá em Êxodo 17. Eles mesmo assim duvidaram que Ele poderia alimentá-los, meus irmãos. Queridos, Deus se irritou e começou a castigá-los, mas mesmo assim mandou para eles o maná. E esse ponto, eu não sei se você já se debruçou para compreender como Deus cuidou deles. Porque o maná era de cor branca, como semente de coentro. Maná tinha um gosto, para nós seria bolachas feitas de mel. Eu não sei se você gosta. Pena que a minha diabetes não deixa eu comer um pacote todo. Mas um pão de mel, não, pão de mel não. Aquele alfajor.
Eu sei, já me falaram que eu sou péssimo em piadinhas no sermão, mas eu estou agora fazendo a cara do gosto, que é caro esse negócio quando alguém faz bem. Descobri que um irmãozinho, um jovem da Central de Poá, ele faz, ganhei dele, espero ganhar mais, né? Mas eu acho que ele vai querer que eu compre para ajudá-lo. Eu vou dizer que mais ou menos não era isso, tá? Por favor, senão você vai dizer, olha que o pastor ensinou errado. Tem muita gente que gosta de descobrir o que eu ensino errado. Então, perdoe, mas não é isso que eu estou falando. A questão é que aquelas bolachas, digamos assim, feitas com mel, Êxodo 16:31 diz isso, mel e azeite, porque Números 11 coloca isso, esse gosto. O maná, ele aparecia a cada manhã, exceto no sabate, no dia de descanso. Ali não. Mas ele, com uma suficiência, que quando a pessoa comia, ela se satisfazia a sua fome daquele dia. E quando chegava na sexta-feira, digamos assim, antes do sabate, 2 dias na véspera do sabate, vinha a quantidade exata. E não era para eles ficarem fazendo estoque, dá que não vem amanhã. A verdade é que aquelas circunstâncias, até as circunstâncias de milagre, estavam definindo eles da maneira negativa. Mas um milagre Deus estava fazendo. O salmista destaca a divina origem desse alimento. Você viu aqui no Salmo 78, ele diz aqui que aquilo era como um cereal. Eu até coloquei aqui, cereal do céu, pão dos anjos. Asaf coloca isso. E mesmo com essa provisão maravilhosa, o povo continuou a resmungar, amados, sobre a constante dieta de maná. Só tem isso? Sou vegetariana agora. Como isso? Que absurdo. Não estou exagerando, agora não é piada. Era assim. Eles estavam vivendo circunstâncias. E eles estavam correspondendo às circunstâncias que estavam vivendo assim. As circunstâncias te definem, porque essas circunstâncias estavam definindo dessa forma os nossos irmãos do Israel do passado. Bom, eles queriam carne, gostavam de um churrasco. Eles queriam carne. Deus ficou irritado com isso. É muito maravilhoso você ver a irritação de Deus. Deus até trata, mas Ele prova que conduz o seu povo conforme a sua graça. Deus deu-lhes carne na forma de codornas. Lembram de Números 11? De 4 a 35 conta aquele milagre. Mas o salmista relata que o Senhor também os julgou imediatamente, enviando uma praga que matou muitos dos rebeldes. Eles ainda estavam fartos, com comida ainda na boca, e Deus foi discipliná-los. E aquele lugar foi chamado de Quibrote Tava, em Números 11. Sabe qual é a tradução no português mais próxima do que esse nome hebraico quer dizer? Sepulturas do desejo. Esses rebeldes morreram, porque desejaram não se satisfazer com as coisas de Deus ou com quem Deus é. Eles quiseram mais, desejaram mais e morreram. Então o nome em português, uma tradução mais próxima é essa, sepulturas do desejo. E aí nós chegamos na nossa parte final, versos 32 a 39. E o que você começa a ver? Veja, nós não lemos o Salmo todo, peço para você fazer isso depois, mas até o versículo 39, portanto, de 32 a 39, o que você vê é Deus ser misericordioso. Misericordioso. Ah, como nós devemos amar a misericórdia dele, irmãos. Sem ela não estaríamos aqui nunca. Sem ela não seríamos salvos. É a misericórdia do Senhor que conduz, eu creio assim, a sua graça chegar de maneira estupenda no coração mais duro, mais pecador. E por isso que aqui o salmista, ensinando que, em vez de
aprenderem a lição, eles estavam continuando no seu curso destrutivo do pecado. Dê uma olhada no verso 32. Sem embargo disso, continuaram o quê? A pecar. Veja o verso 36. Lisonjeavam-no, porém, de boca. E com a língua ali, isso acontece. Mesmo com pessoas que vivenciaram milagres, poder sobrenatural, da salvação, das coisas terrenas, podemos mentir, porque as circunstâncias, elas podem nos definir assim. Olha o verso 37. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram, o quê? Fiéis à sua aliança. Ah, meus irmãos, Deus puniu aquela geração lá no deserto, você sabe disso. Ele que havia libertado da escravidão aqueles irmãos, não permitindo que eles então imediatamente entrassem na terra prometida. E aí fez com que eles vivessem 40 anos naquela situação para que os incrédulos fossem dizimados e uma geração temente ao Senhor nascesse. A gente pode chamar isso, nesse momento histórico de Israel, dos hebreus, um ciclo horrível. Eles pecavam, Deus os punia, então por um período de tempo eles obedeciam a Deus, mas logo depois começavam a pecar novamente. 35 a 37 do Salmo 78 repete isso. A sua rebelião tornou a forma de quebrar a aliança com Deus algo constante. Eles quebraram aquilo da lei que foi dada no Monte Sinai, em Êxodo 19 a 24. Quebraram cada uma dessas leis que montavam a aliança. Assim Deus tirou a vida daquela geração toda incrédula lá no deserto ao longo dos 40 anos. Amados, se Deus tivesse liberado toda a sua ira, quem iria entrar na terra prometida? Ninguém. Anote, não esqueça, Moisés entrou? Você já parou para pensar nisso? O libertador, o tipo de Cristo, nem ele entrou. Ai, que Deus severo, não. Melhor do que isso. Justo. E como o salmista quer mostrar aqui até o verso 39, misericordioso. Um povo entrou na terra prometida. Ele não largou, ele não destruiu, ele não se arrependeu como o homem se arrepende de conduzir o seu povo, mesmo quando, tristemente, o seu povo cede e é moldado pelas circunstâncias, pelas vozes do momento, pelas questões da sociedade onde vivem. Mesmo assim, quando esse horrível pecado acontece, você ainda pode contar com a misericórdia desse Deus. A questão é que ele destruiu os inúteis, incrédulos, e preparou ali no deserto, naquela caminhada estranha, de a nuvem está andando e o povo correndo, e Deus para e não avisa, e eles montam um acampamento, e tinham que esperar a ordem de Deus. Deus criou um povo útil, sinônimo de povo de Deus útil, povo obediente, que confia no Senhor. Na verdade, as circunstâncias, elas proporcionam a possibilidade de mudança, quando infelizmente essas circunstâncias ficam nos definindo. A compaixão de Deus vem por saber exatamente o que ele disse no último verso que lemos, o verso 39. Ele lembra da fragilidade humana, sabe, tem consciência que nós somos apenas carne e temporalidade, isto é, a gente vai passar rápido, uma brisa passageira que não volta. Assim termina o verso que lemos, o último, o verso 39. O que eu faço com isso agora? Qual é o ensino para nós?
se você ouviu o que eu lhe disse sobre o nosso tema, se você percebeu que as circunstâncias nos definem, proporcionando mudanças, você vai começar a compreender que parece que é assim. 3 ensinos eu gostaria de trazer aos irmãos, ou 3 aplicações. Preste atenção por mais um instante. O primeiro ensino vem da pergunta: as circunstâncias nos definem? Sim. Infelizmente, o Salmo 78 está dizendo isso. Tristemente, ok? Tristemente. Veja a reação dos nossos irmãos do passado. Veja como eles se deixaram moldar pelas circunstâncias pontuais, esquecendo quem Deus era. E por eles cederem e deixarem ser definidos pelas circunstâncias, isso afetou o entendimento deles sobre Deus, afetou a comunhão deles, a fé com Deus, e isso também acontece conosco. Sim, querido, eu posso olhar a sua vida e você vai olhar a minha e vai descobrir que em alguns momentos da nossa caminhada cristã, nós fomos moldados pelas benditas ou infelizes, tristes situações. E naquele momento, a gente copiou eles no erro. E nós esquecemos quem é o Senhor. E começamos a desmontar a forma como tínhamos comunhão com Ele. Então, as circunstâncias nos definem? Sim, infelizmente. Aprenda isso. Mas, segundo o ensino, as circunstâncias têm que sempre nos definir? Não. 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 Aquilo que lembramos sobre o ser de Deus deve sempre nos guiar naquelas vastas situações que adentramos nessa vida terrena. Você não pode esquecer quem é o Senhor. Perder o entendimento de quem Ele é, de como Ele age, faz-nos perder a perspectiva do cuidado, da segurança que Deus tem por nós. Ele não determina os seus ensinos para brincar com você. Olha, você tem que viver assim. Aí você olha, mas eu não consigo. Aí Deus ri. Tem que viver. Não existe isso. Ele está com você. Ele quebranta você mesmo quando, infelizmente, as situações te definiram, mesmo quando você foi abalado em sua comunhão com o Senhor. Por favor, aprenda em segundo lugar, elas não têm que sempre definir você. Nós devemos renovar a nossa fé com base nos feitos de Deus, com base na natureza de Deus, seu domínio, seu poder, sua soberania, sua misericórdia, sua fidelidade. Último ensino. Quando as circunstâncias nos definem, Deus não larga você não. Ele proporciona mudanças. Você viu isso nos 39 versos apenas? Você viu um Deus que não acabou com tudo e jogou fora, como é que é? Trancou a porta com o povo dentro, tocou fogo, jogou a chave, foi passear? Não, você não vê nada disso, você não percebe nada disso. E Ele cuidou, e Ele alimentou, e Ele misericordiosamente disse. Ele lembra de que eles são carne, vento que passa e já não volta. É assim que Deus olha para mim e para você. Ah, meu filho. Ah, minha filha. Eu sei que você vai pisar na bola. Tem algumas circunstâncias que você acha que... Tem vezes que a gente faz isso aqui, ó. Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Esse povo era o mesmo que sabia de cor o que Davi, no Reinado Unido, escreveu, um salmo muito conhecido por nós,
Um salmo que diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários ou inimigos. O Senhor unge a minha cabeça e o meu cálice. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E por fim, habitarei para todo. Eles esqueceram que o bom pastor era o Deus deles. Mesmo assim, quando as circunstâncias infelizmente te definem, Deus proporciona mudança. É esse o objetivo do salmista Asaf. Escute a história de quem Deus é, verso 1. Ensine sobre quem Deus é, passando às novas gerações, quão poderoso e glorioso é o Senhor, versos 5 a 7. Assim, amados, confiaremos no Senhor e obedeceremos aos seus mandamentos. Amém. Fiquemos em pé. Eu vou pedir nossa irmã Lili que interceda na oração final e receberemos a bênção apostólica e cantaremos como de costume o hino 5. Deus soberano, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui na Tua casa, pela Tua palavra, ó Pai, que recebemos, ó Deus, que veio de encontro, ó Pai, às nossas necessidades. Que nós possamos, Senhor, estar firmes nos Teus caminhos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos render a Ti. Perdoa os nossos pecados. Ó Deus, tem misericórdia de nós, como o Senhor teve do povo, ó Pai, do Teu povo. Que nós possamos sempre permanecer firmes em Ti. Agradecemos por tudo, nos despede para os nossos lares, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus oramos por tudo. Amém.